Oi, viajante da vida! Você acha que esse nosso mundo está muito confuso? Que tem muitas injustiças por aí? Que está faltando amor? Que tem gente passando necessidade? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos com Allan Kardec, lá para a terceira parte do Livro dos Espíritos, estudar uma lei única que tem 3 conceitos: a justiça, o amor e a caridade nelas. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal, aciona aí esse sininho para receber notificações, deixa um like agora, se não gostar no final você pode mudar para dislike e, sobretudo, deixa um comentário embaixo. Desce aí e deixa para nós o que você achou, como você se sentiu ao assistir essa palestra. Um grande abraço para você, muito obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que nós possamos nos sentir aconchegados por Jesus nesse nosso momento de trabalho. Nesses momentos tão turbulentos que a Terra vive, estamos em meio a uma pandemia, tentando sair dela, as criaturas estão se revelando. Esse momento turbulento, esse momento tumultuado veio revelar criaturas, é verdade. Nós vivíamos escondendo muito aquilo que nós somos, usando máscaras, aparecendo de forma farisaica na sociedade, com aquele aspecto de muito bons, de muito honestos, de muito leais. E aí vem a pandemia e começa a mostrar quais são os bons de verdade e quais são aquelas criaturas que simplesmente usavam máscaras. E é nesse momento de turbulência que muitas pessoas começam a se queixar. Nossa, quantas injustiças! Enquanto tem gente morrendo, precisando de oxigênio, tem gente dando golpe, desviando recursos que deveriam ser usados para isso. Enquanto tem gente que não está sendo vacinada, está pegando a doença, tem gente desviando, fazendo compras superfaturadas de vacinas para poder levar e embolsar esse dinheiro. Falta justiça no mundo, nós deveríamos fazer justiça. E muita gente, quando clama assim, que deveríamos fazer justiça, não sabe do que está falando. Da mesma maneira, nós vamos ver as criaturas em volta e dizer assim: nossa, quanta carência, quantas pessoas pobres, vamos distribuir cesta básica para todo mundo, vamos criar um bolsa isso, um bolsa aquilo. E aí cria-se um clima de assistencialismo, de dependência, em que não se faz esforço para que aquele necessitado material saia da necessidade material e passe a prover a si mesmo. A gente também não entende bem esse conceito aí de caridade. E quando a gente diz assim: eu amo tanto fulano de tal, a sensação de que fulano ou fulana podem desencarnar na pandemia já nos deixa aflitos, já nos causa ansiedade. Ou então de que essa pessoa pode deixar de nos amar ou de estar próxima de nós, se mudar, se interessar por outra pessoa, se é um relacionamento passional, já nos deixa aflitos. Então, até o sentido de amar nós não temos bem equilibrado dentro de nós. E é isso que Allan Kardec faz a tentativa de ajustar, porque ele fez a parte dele. Os espíritos fizeram a parte deles. Deixaram para nós informações preciosas lá no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Esse aqui, ó, o Livro dos Espíritos, a nossa obra mais básica. São 20 perguntinhas só, 20 respostas muito interessantes dos Espíritos para nós refletirmos sobre a chamada lei de justiça, amor e caridade. E aí muita gente diz assim: puxa vida, mas por que Kardec colocou logo lei de justiça, lei de amor e lei de caridade num capítulo só? Não, gente. Não é lei de justiça. Não é lei de amor, não é lei de caridade. É lei de justiça, amor e caridade, é uma lei só. Porque as pessoas podem dizer: não faltou papel, porque ainda teve uma segunda parte do Livro dos Espíritos. E antes o Allan Kardec dividiu capítulos muito pequenininhos, lei de reprodução, lei de trabalho, lei de sociedade. São capítulos curtinhos, com muito menos perguntas, ele deu um capítulo inteiro para essas leis. Por que que justo essa última, justo essa lei que tem impactos morais, impactos na sociedade de transformação, de ética tão grandes, Kardec botou logo 3 conceitos juntos? É porque se nós separarmos esses 3 conceitos, se nós distanciarmos justiça de caridade e de amor, a gente vai entrar pelo cano na sociedade. Vai acabar fazendo coisas erradas. Porque até hoje a gente não sabe ainda direito o que são esses conceitos. Quando a gente vê pessoas clamando por justiça, pode crer, boa parte dessas pessoas está clamando por vingança. Eles querem que o criminoso, eles querem que aquele que cometeu injustiça seja magoado, seja ferido, passe pelo mesmo que ele fez passar. Dizendo que é assim mesmo, é a lei de talião, é a pena, é a lei do retorno. Calma lá, a lei divina, em termos de pena de talião, ela não é toma lá da cá, não. A gente tem que entender muito bem isso, mas isso fica como tema para outro momento.
para outra palestra. Aqui a gente vai tratar da questão do senso de justiça, que Allan Kardec tão propriamente trabalhou lá no Livro dos Espíritos. Mas, quando a gente fala também de caridade, muita gente quer ser caridosa e acha que caridade é encher a cesta básica e distribuir para pobre na rua. É fazer quentinha e sair distribuindo para faminto na rua. Claro, isso é muito importante no momento de extrema necessidade, mas caridade não pode parar aí. Caridade não pode ser só a caridade material. Então a gente precisa rever o nosso conceito de caridade também. E principalmente rever o nosso conceito de caridade como Jesus ensinou, já que ele é o nosso referencial, já que ele é o nosso modelo, o nosso guia aqui para nossas discussões em Espiritismo. E também o conceito de amor, que muita gente esquece que amar não é possuir. A gente fala assim, meu marido, minha esposa, meus filhos. Não, a ideia de perder os filhos, perder como se a gente tivesse uma propriedade. De filhos desencarnarem, ou então de filhos se casarem, se mudarem para longe. Quantos pais e mães que passam a vida se dedicando a amar esses filhos, a doar-se a eles, depois passam pela tal da síndrome do ninho vazio. Quando os filhos se casam, quando eles vão embora, quando eles se tornam adultos e resolvem viver as suas próprias vidas, fazer as suas próprias escolhas, arcar com as consequências dos seus próprios atos. Então, gente, nós chegamos nesse momento, no estudo de hoje, com uma necessidade imensa de, à luz do Espiritismo, entender esses três conceitos. E, de novo, eu já vou falar logo no começo aqui. Allan Kardec não é bobo. Não faltou espaço no Livro dos Espíritos. Os editores não disseram para ele assim, olha, junta 3 capítulos aí que não vai caber. Não foi assim. Ele fez os capítulos da terceira parte do Livro dos Espíritos da maneira mais didática. E não dá, a gente vai ver ao longo do estudo, não dá para dissociar esses 3 conceitos, o conceito de justiça, o conceito de amor e o conceito de caridade. E aí a gente começa por aquele que hoje, nestes tempos aqui, ó, século XXI, ano 2021, plena pandemia de Covid-19, nós estamos já aqui sofrendo com isso há mais de um ano, em que as criaturas estão cometendo excessos, desatinos, em que a violência parece que aumenta em algumas situações. O que é fazer justiça? O que é justiça? E é isso que Kardec começa perguntando para os benfeitores espirituais na questão 873 aqui do Livro dos Espíritos. Ele quer saber se justiça é alguma coisa que é ensinada, que é parte da cultura, afinal de contas, como a legislação é muito diferente de país para país, de povo para povo, às vezes em localidades de uma mesma região, de uma mesma nação, nós temos leis diferentes naquelas federações em que os estados têm mais independência. Kardec pergunta, e com propriedade, ele pergunta com razão, gente. Ora, se são tão diferentes as leis, não será que o justiça, esse senso de justiça, é uma coisa ensinada? É uma coisa da cultura dos povos e não uma lei natural? Porque se não é uma lei natural, a gente não precisa respeitar. Se não é uma lei natural, fica fácil da gente mudar, da gente adequar os nossos interesses. Mas se é uma lei natural, a gente tem a obrigação de entender como ela é, como ela funciona e por que ela é desse jeito. E aí nós vamos ver ao longo dessas perguntas sobre os conceitos de justiça algo muito interessante. Kardec vai cada vez percebendo mais distância entre justiça e legislação. Até hoje, lá se vão 160 anos, 164 anos, para eu ser mais exato ainda, da publicação do Livro dos Espíritos. E nós ainda não aprendemos a fazer que as nossas leis e a justiça sejam mais ou menos sinônimas? Não são. Principalmente naquelas nações, naqueles povos mais atrasados, em que a lei privilegia os fortes, os poderosos, aqueles que estão no comando. E ela sufoca e ela oprime frequentemente os mais frágeis, os mais pobres, os mais fracos. E aí, quando Allan Kardec, nessa questão 873, pergunta para os amigos espirituais se senso de justiça é algo ensinado ou é natural, eles respondem que é natural. Que, como nós vamos ver, nós todos nos escandalizamos algumas vezes, nos sentimos bastante contrariados, temos horror natural, dizem os espíritos, à injustiça. E aí não é uma coisa qualquer, é um senso. É aquela luzinha que se acende dentro da gente quando a gente observa ou quando a gente pratica uma injustiça, que começa a pesar na nossa economia espiritual. O problema é que à medida que nós vamos amadurecendo, que nós vamos nos tornando mais intelectualizados e menos amadurecidos moralmente,
esse intelecto, sem o freio da moral, sem o freio da ética, ele começa a imaginar que justiça é bem-estar para si, independente, em detrimento dos outros até. E aí começa a haver deturpações. A lei da sociedade, a convivência em sociedade cria necessidade de estabelecer uma interpretação de justiça feita por pessoas. Pessoas que podem se equivocar. Pessoas que podem ter interesses menores, interesses que não são os mais positivos. E aí olha só que coisa, a gente começa a se ver nessa situação. Se eu tenho um horror natural à injustiça, por que as nossas leis ainda consagram tantas injustiças? Mas não é isso mesmo. Quando a gente começa a perceber que o desenvolvimento intelectual, sem amadurecimento moral, leva a leis injustas, a gente começa a ficar preocupado. E é isso que Kardec quer saber. Lá na questão 874, essa diferença. Por que várias nações têm legislações diferentes? Afinal de contas, a justiça não é um senso comum? Não é um senso natural? Aí os espíritos respondem, sim, mas os homens a deturpam. Estabelecem leis, privilégios, que nada têm a ver com as necessidades ou com o senso de justiça propriamente. Então vamos entender bem, até para que a gente possa fazer esforços para melhorar, porque é isso que os espíritos vão pedir para nós fazermos. É isso que os espíritos vão sugerir que nós façamos. Diferença, hein, gente? Justiça é um senso ético, é um desenvolvimento moral, é uma percepção quase instintiva das leis divinas. Tanto que a lei divina, segundo dizem os Espíritos, está esculpida na nossa consciência. Então, consciencialmente, nós sabemos o que é senso de justiça, o que é justo, o que é injusto. Por isso mesmo, muitas vezes se instala em nós o processo de culpa. Porque a gente age de forma injusta, se diz ou se convence de que está sendo justo, mas a nossa consciência continua dizendo, não, está certo, não é isso, não faça desse jeito, não haja dessa forma. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre ocupado, não é preocupado não, é ocupado em avaliar. Fazer aquela pesquisa assim, será que eu estou sendo realmente justo? Será que eu estou ponderando, tendo esse senso natural de que todos têm os mesmos direitos? Porque muita gente gosta, né? Direitos iguais para todos. Mas cada um gosta de ter um privilégio para si. Claro que nós vamos entender o seguinte, direitos iguais para todos não significa que todos tenham que estar sujeitos às mesmas adversidades, porque é lógico, a justiça também vai reconhecer que o mais fraco, o mais frágil fisicamente, tem necessidade, se não permanente, necessidade temporária, de um estímulo, de uma ajuda, de um impulso que o ajude a alcançar o mesmo patamar de elevação, de conhecimento, de facilidade, de bens materiais que outras criaturas que já começaram numa posição mais abastada. Então a justiça não é dizer assim, cada um por si, todo mundo tem que ter mérito e alcançar, mas dizer, olha, você que não começou do mesmo patamar do outro, tem aqui um estímulo, tem aqui um acréscimo de vantagens, ou de vantagens, olha só, a gente já pensando em vantagem, né? Não é vantagem não. Tem aqui um acréscimo de justiça, que vai permitir que você consiga vencer esse gap se fizer esforços. Porque essa é uma questão. Às vezes nós somos meio ceguinhos e queremos dar as mesmas facilidades para todo mundo, sem avaliar se a criatura vai valorizar esse esforço, vai valorizar esse benefício que recebe para poder se projetar, para poder crescer socialmente, espiritualmente, materialmente, intelectualmente. E isso tem que ser avaliado sempre, senão também não é justo. Senão a gente vai descambar para outra coisa, que é o assistencialismo. Mas isso a gente vai tratar quando chegar lá nos conceitos de caridade. Aqui a gente está vendo a questão do conceito de justiça. E ela é uma lei natural. E aí justiça é respeito aos direitos dos outros, respeito a nós mesmos. Às vezes nós somos injustos conosco. Não somos? Nós sabemos, está lá, outros capítulos antes até aqui do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. E aí na lei do trabalho nós temos a necessidade do repouso. Mas quantos de nós não somos justos e não nos permitimos repousar? E não nos permitimos o tempo de descanso. Ou se nos permitimos tempo de descanso demais, tempo ocioso demais, achando que a gente trabalhou muito e agora tem que descansar demais. Todos temos que ser úteis. E não é justo criaturas vigorosas, criaturas fortes, sejam obrigadas permanentemente a ficar naquele estado de contemplação, inclusive usufruindo dos recursos dos outros quando elas ainda podem cooperar.
senão do ponto de vista financeiro, para ganhar, para aumentar as riquezas da coletividade, que elas contribuam com o seu conhecimento, com a sua maturidade, para ajudar outros que estão chegando a realizarem esse papel. Isso também é uma questão de justiça. E aí a gente vai perceber o seguinte, isso é justiça, esse senso íntimo, essa lei natural. As leis são outra coisa. As leis, como eu falei no começo, são uma tentativa de interpretar a justiça. Sempre mais ou menos equivocada, sempre mais ou menos ali deturpada pelas nossas paixões. Nas sociedades mais atrasadas moralmente, elas favorecem muito e muito os mais abastados, os poderosos. Nas sociedades mais amadurecidas, naquelas que já aprenderam a dor que a injustiça causa, elas tentam ser leis mais justas, mais equânimes, permitindo que todas as pessoas tenham realmente um estado de bem-estar. É isso que a gente tem que pensar. Quando as leis se ajustarem à justiça, elas vão permitir que todos na sociedade alcancem um estado mínimo de bem-estar. Daí para frente, cada um fará seus esforços, cada um terá que garantir pelo seu próprio mérito. Mas as leis que estabelecem privilégios não tem nada a ver com isso. Normalmente são deturpadas, são criadas para favorecer os mais poderosos. Na questão 875, então, Kardec pergunta qual é a visão espírita de justiça. Como que os espíritos nos ensinam a ver justiça? É interessante a gente pensar dessa forma. É interessante a gente considerar isso, porque olha só, os espíritos estão aí nos ensinando. Nós somos espíritos encarnados. Espíritos encarnados num planeta de provas e expiações, espíritos encarnados atrasados. Não tem como a gente não reconhecer isso. E aí, como espíritos encarnados atrasados, de vez em quando a gente faz um embaralho ali, faz uma confusão no centro de justiça, então Kardec tenta tirar de nós essa percepção. Ele diz assim, como é que vocês, espíritos, aqui ó, Livro dos Espíritos, como é que vocês, amigos da espiritualidade, vocês responsáveis pela codificação, vocês que são espíritos mais amadurecidos, que já chegaram num patamar de evolução, que não se permitem mais contaminar pelos interesses mesquinhos humanos, interpretam a justiça? Aí eles respondem de uma forma muito simples. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros, como deseja que os seus direitos sejam respeitados. Aí Kardec fez assim, mas peraí, na questão 876. Não faz mais peraí não, né? Mas ele abordou os amigos espirituais da forma respeitosa, assim, mas como pode ser que uma criatura se engane em relação a si mesmas, em relação ao direito dos outros, comece a achar que é direito seu, aquilo que ela, na verdade, não percebe que é um privilégio? Quantos privilégios na época de Kardec, né? Quantas criaturas ocupavam posições elevadas, eram colocadas em cargos de chefia simplesmente pelo nascimento, porque eram príncipes, porque eram barões, porque eram duques, porque eram marqueses, porque faziam parte da aristocracia. E aí vem a questão, vem a colocação. Se as criaturas podem se enganar em relação a dar aos outros os direitos que os outros têm, qual seria o referencial básico de justiça? Eu acho interessante, porque várias vezes na codificação, Allan Kardec pergunta qual é o referencial básico, qual é o mínimo que nós poderíamos pensar a respeito de um determinado conceito para que ele seja válido. Faz assim com relação ao conceito de felicidade, lá na questão 922, e faz aqui agora, na questão 876. Qual seria o conceito básico de justiça? E aí os espíritos dizem de uma forma muito legal. Consiste em cada um querer para os outros o que quereria para si mesmo. O que é muito diferente, diz Kardec, de querer para si mesmo o que quereria para os outros. Porque como não é natural que a gente queira coisas más para nós, que nós queiramos, a menos que sejamos doentes e masoquistas, queiramos o mal para nós mesmos, querer para os outros o que nós queremos para nós vai significar que nós sempre vamos querer o bem dos outros. Que nós sempre vamos querer que os outros estejam no melhor estado possível de bem-estar, de equilíbrio, de harmonia. Como nós queremos estar no melhor estado possível de bem-estar, de harmonia. E aí a gente pensa assim, mas quando Jesus diz lá, amar ao próximo como a si mesmo, ele não está mais ou menos dando essa ideia de que a gente deveria proporcionar aos outros aquilo que nós desejamos para nós? Está. Esse conceito básico de justiça colocado lá na questão 876, ele traz para nós a base do cristianismo. É um senso cristão de justiça, querer para os outros
o que nós gostaríamos para nós. E aí, lógico, se eu quero 60 dias de férias, eu tenho que dar 60 dias de férias para minha empregada doméstica. Ah, não, então não posso. Então pensa bem um pouquinho para você ver que as suas férias podem estar excessivas. Ou que o seu aumento, eu quero 20% de aumento, mas eu quero dar 5% de aumento só para o meu empregado. Aí, qual é o senso de justiça? Não é querer para os outros o que eu queria para nós? Olha como é interessante. Ah, eu quero 20% de aumento, então eu vou dar 20% de aumento. Eu quero que o outro respeite aqui a minha calçada, não pare o carro nela. Então eu não vou parar o carro na calçada do vizinho. Eu não vou parar o carro na calçada da loja, quando eu for à loja. Ah, mas é rapidinho. E se eu não parar o carro em cima da calçada, pode passar um outro ônibus, arrancar o meu espelho, o retrovisor. Sempre damos uma desculpa, né? Quando é para nós. Mas quando são os outros, tá vendo? Tá atrapalhando a passagem, parou o carro na calçada, não posso passar com o carrinho do supermercado, não posso passar com a cadeira de rodas, o carrinho do bebê quando a gente está empurrando. Então, se nós queremos justiça, sejamos modelos de justiça. Sejamos referenciais de justiça para a nossa sociedade. E é aí que começa a aparecer, então, aquela distinção necessária de ser feita entre o que são deveres, o que são direitos. Ah, sim! Viver em sociedade estabelece entre nós e os demais, deveres, aquilo que nós devemos cumprir para que a sociedade funcione bem, cumprimento do pagamento dos impostos, a manter as leis de civilidade social, cuidar da higiene, cuidar da limpeza da nossa área particular para que ela não se torne um foco. Acontece muito no período de verão. Quantas criaturas negligenciam seus jardins, negligenciam seus canteiros, seus vasinhos com água e proliferam os mosquitos da dengue, da chikungunya, daquelas montes de doenças que são transmitidas por mosquito. Isso aí é uma falta de cuidado, é injustiça. É faltar com a justiça, porque se nós queremos que o terreno do outro e que a prefeitura cuide da limpeza urbana, por que eu não vou limpar o meu quintal e evitar que ele seja um viveiro de mosquitos? Que ele seja um foco de doenças? Então começamos a perceber que na convivência em sociedade nós temos deveres. Deveres que precisam ser cumpridos em primeiro lugar. Desses deveres nós vamos também perceber que nós temos direitos. Ora, uma vez que eu cumpro, e essa é uma questão importante, hein, gente? Muita gente clama por direitos, quando não vê os seus direitos atendidos, acha que tem direito de não cumprir os deveres. E aí entra pelo cano a sociedade inteira. Aí a sociedade inteira se coloca numa anarquia, porque assim, o outro não faz, e porque o outro não faz, eu também não vou fazer a minha parte? Imagina! Eu vou fazer a minha parte e vou clamar, eu vou querer que os outros também cumpram seus deveres. Que o governante, que o legislador, que o magistrado sejam honestos nas tarefas que lhes foram investidos. E aí eu vou pagar os meus impostos com tranquilidade, ciente de que eles vão ser bem usados, porque tem gente que diz, terrível pagar imposto sabendo que vai ter corrupção, que vai ser desviado. Claro, é terrível. É terrível que outros não cumpram seus deveres. Mas isso não nos exime de cumprir o nosso. Ao contrário, se nós queremos que os outros cumpram seus deveres, nós temos que dar exemplo a eles. Para cobrar de alguém, eu tenho que não ter ou não estar em curso em erros semelhantes. E aí cumprir deveres. Então, na sociedade, a convivência social estabelece para nós deveres que devem ser cumpridos em primeiro lugar, independente dos outros não cumprirem, os nossos nós devemos cumprir, para termos, no mínimo, autoridade moral de reclamar, de questionar que os outros não estão cumprindo e estão desrespeitando os nossos direitos. Então, nós temos direitos. Direitos que são necessários, direitos que garantam o nosso bem-estar, a nossa sobrevivência, a nossa segurança. Nós temos direitos que fazem parte, até muitos deles, que fazem parte até dos deveres de outros indivíduos, daqueles que receberam um mandato, daqueles que receberam uma designação para proporcionar a nós, pelos custos que nós pagamos, por aquilo que nós patrocinamos na sociedade, enquanto sociedade, cada um dando a sua cota de colaboração, para que o bem-estar se estabeleça. E aí a gente tem que tomar cuidado para que muita gente não chame de direito simples privilégios. Né? E a gente tem que tomar cuidado danado para não interpretar como privilégios direitos. Não é privilégio um idoso entrar na frente numa fila, ter uma vaga especial para estacionar perto de uma porta, de uma entrada de um shopping, de um supermercado. Por quê? Porque a justiça estabelece que aquele corpo que já trabalhou, que aquele indivíduo que já fez a sua cota de contribuição e que agora está com um corpo mais fragilizado, tem mais dificuldade de mobilidade, tenha a
possibilidade de não sofrer tanto mais as limitações do corpo, de ter pelo menos dirimido isso. Então, isso não é privilégio. Privilégio é quando alguém, ainda no auge da força física, diz assim, não, eu posso me aposentar com 30 anos porque o meu cargo me dá direito à aposentadoria especial. Especial por quê? Por causa do seu título acadêmico? Especial por causa do cargo eletivo que você ocupou por tantos anos e isso lhe dá direito a uma aposentadoria especial? Não, peraí, não é por aí. Aí é privilégio. Então, ter cuidado. E a gente tem que amadurecer o senso moral para poder fazer distinção entre direitos, deveres e privilégios. Principalmente fazer distinção entre direitos e privilégios. Porque nós ainda vemos com tristeza a nossa sociedade muito, mas muito arraigada de privilégios. Muitas pessoas querendo posições, dando carteiradas, né? Aqui eu sou juiz, aqui eu sou deputado. E aí querendo passar na frente de todo mundo. Nós não vimos isso acontecer agora na questão da distribuição das vacinas, os fura-fila, aqueles que porque estavam ocupando um cargo, ou porque eram amiguinhos assim, ó, de quem ocupava um cargo, passando na frente dos outros para tomar vacina, e muitas vezes até eles nas redes sociais falavam contra a vacina, na hora que a vacina veio, eles foram primeiro a botar o braço lá para receber. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Isso é evitar privilégios. E aí Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, na questão 878, qual seria o limite? Como a gente vai entender os limites dos nossos direitos e os limites dos direitos dos outros em relação a nós? E aí eles colocam claramente para nós assim, o limite dos nossos direitos não respaldam privilégios. E eles vão até onde começam os direitos dos outros, assim como os direitos dos outros terminam onde começam os nossos. Eles não podem invadir. É a mesma coisa, nós dizemos, não, a sociedade, a terra é de todos. Mas quem cultiva a terra deve ser o primeiro a se alimentar das primícias dela, daquilo que ela gera. E nós vemos muitas vezes as criaturas que se esforçam, que trabalham, que produzem, sendo colocadas lá no final da fila, para ter acesso ao bem que elas mesmas produzem. Isso é muito complicado, isso é muito doloroso, mas ainda tem acontecido. Mas por que isso acontece? Porque a nossa sociedade, infelizmente, ainda é muito errada, muito equivocada, muito materialista, e a gente não aprendeu ainda. O que Kardec aprende com os benfeitores ali, ó, questão 879. Kardec pergunta para os amigos espirituais o que seria a criatura que cumprisse a lei de justiça em plenitude. Olha só que interessante. E aí os espíritos respondem para Allan Kardec o seguinte, o do verdadeiro justo, o da criatura de bem. Ah, exemplo de Jesus, ó, já botou Jesus no meio outra vez. Lembra que eu falei lá em questões anteriores que o referencial básico de justiça estava no cristianismo? Fazer aos outros ou querer para os outros aquilo que nós queríamos para nós? Aqui volta Jesus. Aqui reaparece Jesus ali no Livro dos Espíritos a mostrar para nós o seguinte, olha, do verdadeiro justo. E a semelhança de Jesus, dizem os amigos espirituais, cumpriria também as leis de amor e de caridade, sem os quais não haveria verdadeira justiça. Olha só, os espíritos aqui ensinaram a Allan Kardec que justiça, amor e caridade são uma lei única. Não foi Kardec que inventou isso, não. Foram eles ali, ó, na questão 879, que criaram e estabeleceram esse critério. Justiça, amor e caridade são uma única lei, baseada em 3 conceitos. Até a física está respeitada aí, né? Porque para a gente colocar algum corpo, sustentar um corpo, a gente tem que ter pelo menos 3 pontos de apoio. E nós temos a justiça, o amor e a caridade como pontos de apoio, como pontos que respaldam essa lei que transforma a sociedade, que coloca a sociedade num patamar mais elevado. E aí é interessante eles responderem dessa forma, o do verdadeiro justo, o da verdadeira pessoa de bem. E a pessoa de bem praticaria justiça, amor e caridade juntos. Porque sem amor e sem caridade não é justiça de verdade. Pode ser legal, mas não será justo. Isso é uma questão que a gente vai ver na legislação humana, e a legislação humana é que vai precisar ser ajustada, ser adequada para poder ser transformada. Senão a gente cai naquela falácia de achar que está tudo bem, que está tudo certo, que é cumpridor da lei. Isso é farisaísmo. Os fariseus também se achavam muito certos e muito justos, porque eles cumpriam a lei de Moisés. Dando um jeitinho aqui e ali, né? Porque lá na lei divina estava escrito não matareis, ou não matarás. Mas se uma adúltera fosse pega, ela era apedrejada. Ué, mas estão violando a lei divina para poder cumprir o mandamento de Moisés, que simplesmente estabelecia a punição. E a gente tem que lembrar que quando as leis de Moisés foram escritas,
Eles estavam no meio do deserto, né? Não tinha uma prisão para mandar alguém. A maioria dos erros sofria a pena capital mesmo. Sofria a pena de morte mesmo, dada a brutalidade, dada a inferioridade daquele momento. Mas agora que nós temos uma sociedade mais amadurecida, seguir essas leis que são injustas é nos tornarmos nós injustos. Daí vem a questão 879. Daí vem essa questão que propõe para nós que nós sejamos modelos de justiça. E modelos de justiça também amam e também são caridosos. Mas esses dois conceitos a gente também não sabe lá muito bem como é que funciona. Esses dois conceitos a gente tem as nossas dúvidas ali. O que é caridade, não é? E não é que Allan Kardec, que não é bobo nem nada, que não deixa passar coisa alguma, vai lá nos Espíritos e pergunta exatamente aquilo que nós queríamos saber. Qual o verdadeiro conceito da caridade como entendia Jesus? É ali ó, a questão 886. E aí os Espíritos respondem com 3 palavrinhas básicas, né? Eles dizem assim, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas por que isso, Maurício? Por que isso, Kardec? Né? É melhor a gente perguntar para ele. E a gente começa a entender nos desdobramentos, nas questões seguintes a essa 886 do Livro dos Espíritos, que a maneira como Jesus entendia a caridade, ela nos coloca numa dinâmica muito mais proativa e transformadora. Porque a gente é que é acomodado e acha que benevolência para com todos, olha só, benevolência para com todos. Mas o rico também precisa de benevolência? Sim, ele pode não precisar de beneficência. Ele pode não precisar de bens materiais, mas ele certamente precisa de bondade. E benevolência é muito mais amplo, é muito maior do que simples beneficência. Ou, se a gente quiser continuar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, continuar com a ideia que Emmanuel nos propõe de que a caridade é o amor em ação, e aí justiça, amor e caridade voltam a ficar juntos, pelo menos na visão emanuelina, a gente começa a perceber ali no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade moral também é viável. E é mais importante porque ela atinge o ser espiritual que nós somos e não apenas o corpo físico que nós temos. E aí quando nós somos benevolentes, nós começamos a agir com bondade. E aí essa bondade nos leva então ao segundo princípio da caridade segundo Jesus, que é a indulgência para com as imperfeições alheias. Por que os Espíritos disseram isso? E por que Jesus encara assim a caridade? Porque ele reconhecia em todos nós, meus irmãos, minhas amigas, seres ainda imperfeitos. E se nós somos capazes de errar, se nós somos imperfeitos ao ponto de ferir, magoar, lesar, por que os outros que estão em volta de nós não seriam também? Se nós gostaríamos de receber indulgência, indulgência não é conivência, hein, gente? Não é dar de ombro, dizer, eu sou assim mesmo. Não, não é isso não. Indulgência é diferente. Mas, dando um para trás aqui, até para a gente poder entender, essa indulgência também não é algo que se pague. Não é algo que se vai lá e vou comprar um perdão divino, que nem se fazia na Idade Média. Nada disso. A indulgência é essa compreensão racional e, sim, afetiva, de que as pessoas são falíveis como nós somos falíveis. E se nós precisamos de tempo, se nós precisamos de compreensão, a indulgência aparece aí. Ela poderia até ser substituída por compreensão. Eu compreendo e porque eu compreendo eu vou agir para melhorar. E não conivência. Não estou nem aí, não está me afetando, não é problema meu. Não é isso. Indulgência é essa compreensão da capacidade de falhar, das imperfeições dos outros e das nossas e da necessidade que todos nós temos. Todos nós temos essa necessidade de que os outros nos deem outra chance, de que nós não sejamos extintos, de que nós não sejamos excluídos da sociedade, apagados da história por um erro cometido. Essa ideia do Deus que pune, do Deus que condena ao inferno, já foi esquecida há muito tempo. A doutrina espírita traz para nós aquilo que Jesus apresentou, o Pai Nosso que está nos céus. Então é um Senhor que nos permite novas chances. A reencarnação é semelhante a esse perdão divino, o que nos remete então ao próximo conceito. Mas é interessante a gente pensar em questão de indulgência, porque quando nós somos indulgentes, nós caminhamos, e caminhamos rápido, para um clima de mais tolerância. Não é aquele clima de indiferença, gente. Cuidado, para a gente não misturar ideias
misturadas com ações que são completamente avessas a elas. Indulgência é uma coisa, conivência é outra. E aí, indiferença é outra pior ainda. Não é isso. Ser indulgente é agir para que aquela criatura, nós inclusive, que ainda é imperfeita, nós inclusive, tenha chances, tenha meios de corrigir as suas falhas. Algumas vezes, claro, isso vai exigir reparações. Isso vai requerer um isolamento, um criminoso, por exemplo. Ser indulgente com um criminoso é não condená-lo à pena de morte. Mas não significa colocá-lo livre para que ele continue cometendo crimes. Não, ao contrário. É a gente realmente buscar uma ressocialização, uma reeducação, uma privação de liberdade até que aquela criatura tenha condições de realizar, condições de viver equilibradamente na sociedade. Senão não vai dar certo. E aí a gente começa a pensar esses conceitos de uma forma mais interessante. Isso vai nos ajudar, inclusive, lá na prática da benevolência. Porque se eu sou indulgente e se eu aprendo a perdoar, mesmo o criminoso vai ser merecedor da nossa benevolência. Isso nos leva a agir de uma forma mais equilibrada e, como diz Alírio de Cerqueira Filho, ali naquele livro, Fora da Caridade não há salvação, a gente vai perceber o seguinte: muitas criaturas vivem dependentes do assistencialismo, porque a nossa maneira de ver a caridade é assim. E aí ele sugere que nós façamos promoção, desenvolvimento humano, prover as criaturas de meios para que elas mesmas possam atender às suas necessidades. Isso também é ser indulgente, porque a gente vai olhar assim, aquela criatura pobre, aquela criatura que não teve possibilidade de estudar quando era criança, chega à nossa casa espírita e ela vai receber a cesta básica, vai. Mas ela também vai receber o convite para o curso de artesanato. Ela vai receber um convite para ir para, por exemplo, procurar uma instituição e fazer uma educação de jovens e adultos, para poder se qualificar melhor. Ou então participar de um curso de mecânica, um curso que permita a esta pessoa que chega à nossa instituição espírita, que bate às nossas portas carente materialmente, de não continuar carente materialmente. Porque senão nós faremos apenas assistencialismo. E é esse alerta que o Alírio faz para nós, para que nós não nos iludamos, para que nós não caiamos nessa armadilha de nos sentirmos muito bons, muito caridosos, muito em paz com Deus, só porque a gente distribui cesta básica no centro. Só porque a gente leva roupa, agasalho quando está frio para as pessoas que estão vivendo na rua. Só porque faz sopa e distribui sopa na casa espírita. Isso é importante, ainda mais nesses momentos. Não vamos negligenciar a caridade material, mas entendamos que quando eu junto a indulgência, perdão das ofensas e a benevolência, eu estou fazendo caridade moral. Eu estou fazendo caridade para o espírito. E aí esse último conceito do perdão das ofensas. Mas por que, uai? Por que Jesus entendia perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ferem, que nos magoam, como uma forma de caridade? E aí olha só que interessante, refletindo muito sobre isso, deixando o tempo passar e lá se vão 32 anos de tribuna espírita, agora nesse ano de 2021, a gente começou a perceber o seguinte: mas o perdão das ofensas, ele não é bom só para o perdoado. Aliás, ele não faz nada em relação ao perdoado. Ele não exime o perdoado do erro que ele cometeu. Mas ele livra a gente. Ele livra o agredido, a agredida, da mágoa. Isso já é um começo de exercício de amor, que é para a gente poder conceituar amor. Não é lei de justiça, amor e caridade? Nós já conceituamos justiça. Nós já conceituamos caridade, segundo entendia Jesus, agora está na hora de conceituar amor, para a gente não vivenciar posse, para a gente não confundir amor com paixão, amor com desejo, amor com interesse, amor com apego. Tem gente que diz, eu amo tanto a minha casa. Não, isso é apego. Isso é apego à casa. Eu amo meus filhos. Isso é apego algumas vezes, porque se nós amamos mesmo nossos filhos, nós vamos querer que eles sejam felizes, onde eles estiverem. Se nós amamos mesmo os nossos alunos, nós vamos querer que eles progridam e não apenas que passem. Porque muita gente diz, eu vou ser o bom professor. Um bom professor é aquele que aprova bastante. Mas alunos que não aprenderam, filhos que não amadureceram, e aí nós vamos custear o carro, nós vamos pagar as suas idas às baladas, sem que eles arquem com as consequências. Depois nós vamos criar os nossos netos. Quando tivermos coisas piores para resolver, criadas por essas crianças irresponsáveis que chegam à fase adulta ainda infantilizadas por culpa nossa.
por esse amor-apego. Então vem aí o conceito de amor. Afinal de contas, amor é uma força única. Nós já temos até um outro estudo sobre isso. Se vocês procurarem lá, o amor como solução, vão encontrar os nossos comentários a respeito da obra de Erich Fromm. Esse aqui é o amor como solução, em que esse terapeuta, esse psicólogo, esse pesquisador do século XX apresenta para nós a força do amor como uma força única. Mas que para o nosso equilíbrio nós fatiamos. Então nós temos sim, o amor, fatiamos o amor em amor a Deus, né? O amor ao que está mais alto, que virou um temor. E a gente tem que cuidar muito para que isso não seja temor a Deus, mas amor verdadeiro. Porque quem ama de verdade é aquilo que Jesus fala, né? O servo não sabe a vontade do Pai, mas o filho sabe. Então a nossa ideia é exercer esse amor por Deus que nos torne filhos, que nos permita compreender a vontade do Pai e permanecer na casa dele. Na casa, entendamos aqui, no sentido de cumprimento das vontades, no cumprimento das leis divinas. Tá? E o servo não, é aquele que faz mecanicamente, que cumpre assalariado, que cumpre mesmo sem a vontade de cumprir. O filho não. Aqueles de nós que temos verdadeiro amor a Deus, vivenciamos as leis divinas porque as compreendemos, e não porque tememos ser castigados e mandados para o inferno. Tememos, como espírita, né, e parar lá no umbral, aquele umbral que o pessoal transformou em inferno dos espíritas. Nada disso. A ideia aqui é nós desenvolvermos um senso de amor à divindade que nos leve a ser cumpridores, em que as pessoas percebam em nós essa filiação com a divindade pelas nossas ações na sociedade, pela maneira como nós nos comportamos. Aí chegamos ao amor ao próximo. O amor ao próximo, que vai desde o núcleo menorzinho, né, ali, amor maternal, amor paternal, amor filial, a se estender um pouco mais para a sociedade, no amor fraternal, a se reencontrar com outras criaturas no amor passional, a construir uma nova família, a estruturar bem uma família. Quem ama, cuida para que a sua família esteja estruturada. Ah, mas a minha família teve problemas, a minha família tem reencarnação de espíritos muito atrasados. Façamos o possível. Não quer dizer que nós vamos ter que resolver tudo numa existência única, mas façamos o nosso melhor possível. Meu casamento acabou, eu não tenho mais como compartilhar os cuidados dos filhos. Seja o melhor cuidador possível. E não tire a responsabilidade do outro genitor, da outra genitora. Compartilhe com ele essas responsabilidades, porque também devem se responsabilizar. Ah, mas é muito irresponsável, não dá para fazer. Aí a gente vai ter que pensar sempre no menor mal. Se o menor mal é cuidarmos, é assumirmos as duas funções, maternal, paternal, para gerenciar o crescimento dos filhos, para gerenciar a educação dos filhos, façamos, caso a outra criatura seja omissa. Mas, se houver uma pontinha de vontade da outra criatura de exercer a maternidade e a paternidade, vamos compartilhar com ela essas tarefas. Vamos entender que nós podemos não nos amar mais, não viver mais juntos, mas aqueles seres que foram colocados sob nossa responsabilidade são responsabilidade de nós todos. E isso é muito importante. E aí essa construção de uma nova família nos permite, inclusive, realizar o amor pelos inimigos. Olha só, na questão 887, Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: que conceito é esse de amar os inimigos? É tão difícil, é tão antinatural amar os inimigos, amar as criaturas que nos fazem bem. Por que Jesus foi inventar um trem desse? Por que Jesus foi dizer lá amar os inimigos? Amar o próximo a gente até entende. Meu amiguinho, meu colega de torcida, a gente até faz confusão no que é o próximo. Esquece que o próximo é a humanidade inteira. Esquece que o próximo é aquele que pensa diferente da gente e é intolerante. Mas o inimigo, o que nos feriu, o que é contra a gente sabe que é contra a gente. A gente diz assim, não é natural amar essa criatura, não é natural querer o bem para ela. Mas Jesus pediu que a gente fizesse isso tudo. Fazer o bem para que os que vos perseguem e caluniam, não foi? Então olha como nós nos colocamos nessa situação difícil. Como amar os inimigos? E aí os Espíritos esclarecem. O amor pelos inimigos não pressupõe aquela ternura, chamar para comer um lanchinho em casa, participar da nossa vida social, fazer de conta que nada aconteceu. Não, a recomendação é outra, que nós estejamos atentos, ainda mais se alguém que não amadureceu e não cresceu. Mas amar os inimigos é não agir para com eles da mesma forma equivocada como eles agiram para conosco. E aí a gente junta nesse amor pelos inimigos os três conceitos de novo. Nós vamos ser caridosos, nós vamos ser amorosos e nós vamos ser justos. Porque aquela criatura que pode ter sido muito má para nós, muito cruel para nós, ela pode ser muito boa para outras pessoas. Ela pode ser muito, mas muito dedicada aos próprios filhos, muito dedicada lá na sua instituição religiosa, fazer o bem para aquelas pessoas, para nós ela ser má. Então deixemos que ela evolua.
Não atrapalhemos o processo evolutivo dela. Em determinadas situações, a melhor maneira de viver, gente, guarda isso. A gente aprende isso com duras penas. E que Jesus vivenciou isso muito bem. Vocês já viram que Jesus lá compartilhando, assim, amiguinho dos fariseus? Não. Ele até travava contato, tinha diálogos com alguns fariseus, mas a maior parte do tempo ele preferia ficar de um lado e os fariseus do outro. Então, a melhor maneira de viver em paz na sociedade, é a gente não conviver com algumas pessoas que a gente sabe que são hostis. O que não significa que nós devamos vibrar quando alguma coisa negativa acontece com essa pessoa. Tá vendo? Tá pagando pelo que me fez. Isso não é amor pelos inimigos. Isso é hipocrisia. Ai, eu perdoo fulana de tal porque ela agiu assim mal comigo. Eu perdoo o Beltrano que fez assim comigo. Mas quando alguma coisa acontece ruim, tá vendo? É a justiça divina que está se fazendo. Não. Isso é o nosso desejo de vingança, que está enxergando no revés da criatura que nos magoou, que nos feriu, como se a mão de Deus estivesse ali, ó, fazendo justiça por nós. Isso é contratar Deus para matador de aluguel. Não faz isso não, hein, gente? Não faz isso não, porque não vai dar certo. A gente vai ficar no mesmo nível. Vai ficar ali, ó, juntinho, coladinho, vibratoriamente com aquelas pessoas que nos fizeram mal, que foram nossos adversários. Então, isso também é exercitar amor por nós mesmos. Gostar de nós. Exercitar amor por nós. Também é cumprir a lei de justiça, amor e caridade. E aí que já a gente está chegando perto do termo desse estudo, é interessante considerar assim, o que nós vamos fazer como espíritas? Primeira coisa, nós vamos lá de novo nessas questões, a 873 até a 892, e estudar bastante, para tentar entender essa lei de justiça, amor e caridade como uma lei única, que tem três conceitos, três conceitos, assim, ó, tá vendo? Três conceitos, e essa lei única que tem três conceitos, vivenciá-la. Porque se a gente começar a separar, né, entender que não é uma coisa só, a gente começa assim, eu sou justo, mas eu não sou caridoso. Então, se eu sou justo e não sou caridoso, e não sou amoroso, eu sou vingativo. Não, eu sou muito caridoso. Mas eu não sou justo, então eu não avalio se aquela criatura que está recebendo está fazendo por onde, está crescendo, está amadurecendo, ou está só dependente assistencialista. Estou sendo assistencialista. Estou sendo aquela criatura que não ajuda o outro a crescer, porque muitas necessidades, muitas privações vêm como um impulso, vêm como um dínamo que nos coloca em movimento para nos fazer crescer, material e espiritualmente. E também nós vamos perceber o seguinte, se eu fizer amor sem justiça, amor sem caridade, eu vou estar sendo permissivo. Eu amo tanto que eu deixo fulano pisar no meu pescoço. Não faça isso. Quantos relacionamentos passionais são desastrosos? Porque a criatura diz assim, eu amo tanto que eu não vivo sem você. Pronto, a outra pessoa abusa. Abusa dos nossos sentimentos. Então esse senso de posse, ou esse senso de possuído, que muitas vezes nós queremos ser possuídos, queremos que o amor do outro faça tudo por nós. E aí quando a outra pessoa não faz aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós idealizamos no relacionamento, nós nos sentimos desprestigiados, desamados, dor de cotovelo, aquela choradeira toda. Não, nada disso. Então é muito importante, caridade sem amor é assistencialismo. Justiça sem caridade, sem amor, é vingança. E amor sem justiça e sem caridade é posse. Posse, muitas vezes, recíproca. São relacionamentos doentios. E o que se coloca para nós, então, espírita, é o seguinte, como é que nós vamos fazer? Aí nós vamos de novo seguir com Jesus. 879, a questão em que os espíritos ensinaram a Allan Kardec que quem cumprisse a justiça em plenitude também cumpriria amor e caridade, como Jesus. Então nós vamos seguir os passos do Mestre. Fazer amor com justiça. Amar de forma justa. Errou, vamos corrigir. Não vamos apagar, não vamos banir, não vamos massacrar, mas vamos corrigir. Justiça com amor e com caridade. Vamos dar outras oportunidades. Você errou, eu sei. Está arrependido? Ainda não. Então, fica aí um pouquinho mais privado de liberdade, ou fica um pouquinho mais aí na geladeira no nosso relacionamento, até que se arrependa. Quando pensar em melhorar, estejamos abertos a buscar o crescimento recíproco, o crescimento que ajude um ao outro. E vamos pensar também em fazer a caridade, de forma que promovamos as outras criaturas. E lembrando, benevolência maior que beneficência. Caridade moral maior que caridade material. Indulgência para com as imperfeições alheias não é conivência, não é indiferença, mas é essa percepção de que se todos nós temos a possibilidade de falir, de cair, por que não compreender?
indulgência em termos de compreensão para a correção e perdão das ofensas. Afinal de contas, nós também pisamos nos calos dos outros, né, gente? E aí, de tudo isso aqui que a gente pensa, de tudo isso que a gente aprende nesse último capítulo lá, nesse penúltimo, melhor dizendo, capítulo 11 da terceira parte é o penúltimo, depois virá o da perfeição moral. Mas esse capítulo 11, que traz a 10ª lei, ele mostra para nós o seguinte: o que eu estou fazendo de especial? Não é isso? Já que eu tenho tanto conhecimento, já que esse conhecimento chegou, depois de assistir essa palestra aí, já pensaram nas coisas que nós precisamos mudar? Já pensaram nos comportamentos que nós precisamos corrigir? Temos que considerar isso. Afinal de contas, o que tenho feito de especial? Senhor Jesus, o que tenho feito para transformar esse mundo num mundo mais justo? Para transformar a sociedade numa sociedade mais amorosa? Para que o bem, a benevolência, a indulgência e o perdão cheguem àqueles que necessitam deles? Essa é a proposta para nós, meus irmãos, minhas irmãs queridas, nesse instante em que nós finalizamos a nossa tarefa. Pensemos, não apenas saibamos, mas é necessário agir. Deste conhecimento todo, Livro dos Espíritos, deste conhecimento todo que o Livro dos Espíritos nos traz, nessas 20 perguntas do capítulo 10 da terceira parte, que trata da lei única de justiça, amor e caridade. 3 conceitos que precisam ser vivenciados juntinhos ali, quase um só. O que nós fazemos? Como nós já temos praticado essa lei? Como nós já temos vivenciado esses valores? Será que eu tenho realmente agido com justiça ou busco só privilégios? Quanta gente adoraria ter só privilégios? Será que eu tenho me colocado na sociedade como alguém que colabora para ela crescer ou quer apenas receber dela benesses? Isso é a questão da justiça. Amor e caridade precisamos sair a praticar por aí também, a vivenciar, a começar de dentro do nosso lar e a ir expandindo isso para a coletividade humana como um todo. Ao semear justiça, amor e caridade, no meio em que nós somos chamados a viver, nós estabelecemos, meus amigos, minhas irmãs queridas, um clima diferente de equilíbrio, de harmonia, de amor e de paz para essa sociedade ainda tão sofrida e tão necessitada de que os valores de Jesus, à luz da doutrina espírita, brilhem nos corações das pessoas. Muita paz para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.